Amém? Hoje nós estamos com um pastor convidado, pastor Christian. Queria convidar o senhor, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor. Ministério Aliançados com Deus. Recebe o senhor com todo amor e carinho. Pastor Christian, eu conheci ele no café de pastores, lá em Florianópolis. Tornamos se encontrar aqui em Brusque, né, pastor? E é isso que Deus tem feito, unindo homens de Deus aí com propósitos, né? Aliançados com Deus. Queria que você estendesse a sua mão para cá. Vamos estar abençoando a vida do pastor. Ele que é um servo do Deus vivo, que hoje vai trazer uma palavra abençoada para nós nesta noite. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu te apresento a vida do pastor Christian, Deus. Pai, ele que deixou a sua cidade, a sua casa, Deus, para estar aqui te servindo nesta noite, Pai. Pai, usa a vida deste homem, ó Pai, como o Senhor tem feito, Pai. Pai, usa a vida dele, que ele possa transbordar aquilo que está sobre o coração dele aqui, sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós nos abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz: Deus abençoe, querido. Seja... Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, podem se assentar, amém? Uma alegria muito grande, né? Poder estar aqui com os irmãos. Conheci o pastor Odail, como ele falou, lá em Florianópolis. Depois a gente se encontrou novamente aqui na cidade de Brusque, ali na Igreja Calvário, no nosso encontro de pastores do estado de Santa Catarina. E como foi a segunda vez que ele sentou na minha mesa, a gente não se conhecia. Aquilo me chamou a atenção, né? Como que alguém que a gente não conhece senta duas vezes em cidades diferentes na tua mesa, né? Eu entendi que Deus tinha um propósito, né? E ali a gente começou a conversar, né? Muitas vezes a nossa alma humana, a gente está procurando, de repente, sentar perto de alguém que é famoso, alguém que é do ministério grande, né? E aí sentou dois pastores de dois ministérios pequenos, né? Pequenos não... que eu me refiro talvez numericamente, mas diante de Deus, Deus não está olhando o número, Deus não está olhando quantidade, porque o que importa para Deus é qualidade, né? Certa feita Jesus se encontrou com um homem chamado Nicodemos. Aquele homem sabia tudo de Bíblia, sabia tudo da lei, ele era o cara, mas Jesus disse: necessário é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Para Deus o que vale é quem nasceu de novo. Não importa uma igreja cheia de pessoas vazias, como diz um pastor aqui da nossa região, né? Então, o que conta para Deus não é número, o que conta para Deus é realmente um pequeno exército de pessoas que realmente se deixam moldar por Deus. E ali a gente conheceu o pastor Odail mais um pouquinho, né? Um pouquinho, na verdade. E estava explicando para ele que eu sou irmão do pastor Tiago. Pastor Tiago é daqui da cidade de Brusque. Na verdade, ele é pastor da igreja Ágape aqui em Brusque, né? Do saudoso pastor Joel Domingues. E que foi presidente do conselho de pastores aqui de Brusque durante muito tempo. Eu sou 10 anos mais velho que o Tiago. O Tiago pastoreia aqui na cidade de Brusque. E eu fiquei sabendo que o pastor Odail está tentando agenda ali com o pastor Tiago, né? E a agenda do pastor Tiago acho que é um pouquinho mais requerida do que a minha. E aí a gente foi conversando e acabou de a gente parar aqui, né? Deus sabe o que faz. Eu amo pregar a palavra de Deus. Eu nasci aqui nessa cidade no dia 3 de maio de 1975. Nasci aqui no hospital, na maternidade Cônsul Carlos Renault. Então eu sou daqui, natural de Brusque, mas grande parte da minha vida eu morei ali na cidade de São João Batista. Eu sou dali de São João Batista, né? Na verdade, quando a gente nasceu, não tinha tanto recurso no hospital, então a maioria das pessoas nasciam ou aqui em Brusque ou na cidade de Nova Trento. E eu acabei nascendo aqui com 18 anos de idade. Eu vim um pouco antes ainda, antes de 18 anos de idade, eu fiz o meu segundo grau aqui na cidade de Brusque, no Colégio Cônsul Carlos Renault. Depois fiz a minha faculdade aqui na FEB e também trabalhei em 3 empresas aqui em Brusque. Eu trabalhei na Felpuds Fênix, trabalhei na Krieger e trabalhei na Coach.
Então eu sou quase que um cidadão brusquense, né? Se eu fosse Paulo, ele tinha dupla cidadania, então eu posso dizer que eu também tenho dupla cidadania. Eu sou um pouco batistense, um pouco brusquense, porque grande parte da minha vida eu passei aqui. E até os dias de hoje, eu tenho amigos aqui, eu tenho irmãos aqui, agora mais um, né? Pastor Odario, preciso conhecer a esposa dele, como é que chama mesmo? Rosilda. Um prazer, né? Depois a gente vai, com certeza, vai conhecer mais de perto. Então, enfim, hoje eu sou pastor do Ministério Vinde às Águas, na cidade de Nova Trento, né? Terra Santa, aleluia, diga amém. E temos ali um ministério chamado Vinde às Águas, que completou 7 anos agora, no dia 7 de setembro. Então, estamos ainda comemorando o aniversário, né? Estamos no mês de setembro. E como eu falei para vocês, eu amo pregar a palavra de Deus. Nasci em família católica, mas aprove a Deus, aproximadamente com 21 anos de idade, me apaixonar por uma menina evangélica, da Igreja Batista, e ali, para poder namorar com a menina evangélica, você sabe que você tem que nascer de novo, né? Você tem que se converter, porque senão não rola. E aí, então, comecei a frequentar a Igreja Batista, ali na cidade de São João Batista, e acabei conhecendo o Senhor Jesus de uma maneira mais profunda. E 6 de outubro de 96 nós começamos a namorar. E foi ali em outubro de 96 que eu me converti. Já no primeiro ano me tornei líder de jovens, líder de louvor, do Ministério de Louvor. Toco violão até hoje na igreja. E também primeiro tesoureiro da igreja. E desde lá até hoje a gente vem servindo a Deus. Na verdade, eu já sirvo a Deus desde os 8 anos de idade, quando eu era coroinha, ali na igreja católica, na cidade de São João Batista. Então, desde criança servindo a Deus, mas agora num novo momento, né? Mas enfim, chega de apresentação, vamos para a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Pastor Odario acabou de ler Lucas, né? Só que ele leu um pouquinho mais no final. A gente vai ler hoje é a noite de Lucas. A gente vai... Tem algum Lucas aqui, não? Não? Talvez tenha algum Lucas nos acompanhando pela internet, né? Independente do seu nome ser Lucas ou não, Jesus vai te pegar nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Nós vamos ler 2 versículos. Minha esposa se chama Patrícia. Ela não pôde estar aqui conosco, eu estava falando para o pastor Odario, ela trabalha no salão de beleza, né? Então, estava com a agenda lotada. E Deus ainda deu uma confirmação para ela essa semana, ela estava orando. Aquela coisa de pastor que também trabalha no secular, né? Estava explicando para o pastor Odario, nós não somos remunerados por direção do Senhor, uma direção específica que a gente recebeu para o nosso ministério. E aí, a esposa precisa trabalhar. E ela ainda estava orando essa semana, pedindo Deus uma confirmação, porque aquela coisa, a gente quer fazer a obra e precisa trabalhar também, tem filho, tem família. E Deus deu uma confirmação para ela. Deus fala muito com a gente com sinais. E Deus deu um sinal para ela assim, escancarado: minha filha, fica tranquila. Hoje, o púlpito da minha esposa, pastora Odario, é uma maca. Ela trabalha com estética, então ali quando ela está trabalhando a beleza exterior das mulheres, ela aproveita, deixa e trabalha também em interior. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia! Então Deus deu para ela um púlpito diferente, né? Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Eu vou ler 2 versículos. Diz assim a palavra de Deus. Havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. Este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, por essa oportunidade.
Eu só te peço que o teu Santo Espírito que está nesse lugar realmente possa nos conduzir, nos inspirar, nos dirigir durante todo esse tempo que nós vamos passar aqui com esses irmãos tão preciosos. Põe as tuas palavras de vida nos nossos lábios, porque a minha Bíblia diz que só o Senhor é quem tem as palavras de vida eterna. Se o Senhor não edificar a casa, todo o nosso trabalho é em vão. Por isso, o Espírito Santo de Deus, nós te damos total liberdade nesse lugar. Essa igreja é tua, nós somos teus, tudo é teu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Fica à vontade no nosso meio e fala segundo a necessidade de cada princesa, de cada príncipe teu que está nesse lugar. Em nome de Jesus é a nossa oração e desde já a nossa gratidão. Amém? Amados, agora preste atenção, se você quiser deixar a sua Bíblia, fica à vontade. Quando eu me converti em 96, como eu falava para vocês, já logo no começo, eu comecei a ocupar algumas funções. E como líder de jovens, eu tinha o hábito, nós fazíamos cultos nos sábados à noite, e eu tinha o hábito de sempre convidar, pelo menos uma vez por mês, eu convidava um líder de jovens de uma outra denominação. Desde muito cedo Deus colocou no meu coração assim, um desejo de brigar pela unidade do corpo de Cristo. Eu entendo que só existe uma igreja, e desde cedo eu luto por isso. Então eu nunca tive preconceito de nenhuma denominação religiosa. Pelo contrário, eu ficava triste quando eu via algum irmão falando mal de alguma denominação que ele considerava talvez inferior. E sempre que eu tinha oportunidade, eu convidava irmãos de uma determinada denominação para pregar no culto de jovens. A gente fazia muito intercâmbio. Cheguei a fazer intercâmbio com a Igreja Calvário aqui de Brusque. Eu me lembro que a Rúbia, né, e o Anderson, que são líderes de louvor na Igreja Calvário, algumas vezes a gente fez retiro de jovens junto e fizemos algumas troca de experiência, assim por diante. Fizemos eventos juntos, né? Primeiro espiritoval, né? Em época de carnaval, nós fizemos o primeiro espiritoval, né? Em carro, em caminhão, ao ar livre. E sempre que eu convidava alguém para ministrar no culto de jovens, eu percebia que pastores, ou na verdade irmãos de uma determinada denominação, eles sempre pregavam o mesmo assunto, e o tema era batismo com o Espírito Santo. Sempre pregavam a mesma coisa, e sempre pregavam que para você ser batizado com o Espírito Santo, você necessariamente precisava ter o dom de línguas, você precisava falar numa outra língua. E eu não tinha esse dom, então eu me senti um pouco incomodado com aquilo, porque eu me senti, na verdade, inferior. Porque a impressão que se dava é que quem falava em línguas, ou quem tinha aquele dom, era melhor, maior ou superior àqueles que não tinham. E aquilo meio que me incomodava, pastor Odario. E numa madrugada, eu fiz igual a Jacó. Eu atravessei o val de Jaboque, eu fiquei a noite inteira, a madrugada inteira orando, e disse: Deus, fala comigo. Eu quero entender o que realmente é ser batizado com o Espírito Santo. O que o Senhor considera. Eu não quero mais ouvir de homens, eu quero ouvir diretamente do Senhor, porque eu estou um pouco confuso, eu estou me sentindo inferiorizado, eu estou me sentindo triste, porque eu não falo. Eu tenho talvez tantos dons, eu prego, eu canto, eu toco violão, eu faço teatro, eu tenho tantos dons que o Senhor me deu, mas esse dom eu não tenho. E aí, naquela madrugada, eu comecei a ler todos os textos na Bíblia que falavam sobre batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, ser cheio do Espírito Santo. E de repente, eu tenho essa Bíblia já há muitos anos, né? A Bíblia Thompson, e ela tem vários recursos de pesquisa. Na época não tinha o Google, né, irmão? Hoje em dia você quer fazer uma pesquisa, vai no Google, o professor Google ajuda muita gente. Na época não tinha o Google, era você, Deus e a Bíblia. E ali naquela madrugada, Deus me deu esse texto. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão.
Este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Amados, quando eu li esse texto pela primeira vez, com a lupa do Espírito Santo, eu fiquei impressionado, porque quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe que houve um período de 400 anos de silêncio, e entre Antigo Testamento, entre o último profeta que profetizou, que foi Malaquias, até João Batista. Até então o Espírito Santo ele já não falava mais, ele já não usava mais profetas. Aqui quem é novo talvez não saiba, mas no Antigo Testamento o Espírito Santo ele não vinha sobre todos, ele vinha sobre alguns homens e mulheres, profetas, homens escolhidos por Deus. O Espírito Santo não vinha sobre todos. O profeta Joel profetizou que haveria um dia em que esse Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, mas esse dia não tinha chego ainda. E aí quando de repente eu olho um personagem talvez até desconhecido de muitos, chamado Simeão, e o Espírito Santo estava sobre ele. E aqui no versículo 2 vai dizer até que ele era movido pelo Espírito Santo. E ali Deus começou a falar comigo, e ele disse: Cristian, presta atenção. Hoje eu quero te ensinar algo. Mais importante do que ter o dom A, B, X, Y, mais importante do que falar um outro idioma ou falar numa outra língua, o que eu quero da minha igreja é que ela seja cheia do meu Espírito Santo. O que importa para mim é ser cheio. Se você tem o dom A, B, X, Y, não importa. Não importa o dom que você tem, porque a minha Bíblia diz que Deus dá o dom que Ele quer, Ele reparte como Ele quer, para a edificação do corpo de Cristo. Então não se preocupe com o dom, se preocupe em ser cheio. Amém? E naquela noite, através desse texto, Deus me deu mais de 20 características de alguém que é cheio do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e você dissesse assim: você precisa ser cheio. Você precisa ser cheio. Amém? Pastor Dario, fica tranquilo que a gente não vai desconstruir nenhuma teoria aqui hoje, tá? Depois você pode me corrigir se eu falar alguma heresia aqui gospel. Mas em nome de Jesus eu não vou falar. Amém? Então, mais do que tudo, nós precisamos ser cheios. E naquela madrugada, Deus me falou algo muito importante. Ele disse: Cristian, todas as vezes que você for convidado para pregar numa igreja que você nunca pregou, quando você for convidado para pregar pela primeira vez, você sempre vai pregar essa palavra. Sempre esta palavra. Mas a gente é teimoso, irmãos. Eu confesso que a gente é teimoso. A gente às vezes é meio Gideão. A gente quer confirmação, né? Porque é tanto temor que a gente tem no coração, porque a gente não quer errar. A gente sabe que cada ministério, cada localidade precisa algo que venha diretamente do céu. A gente não está aqui nessa noite para passar tempo ou para brincar, né? A gente está aqui num ambiente sério, um ambiente onde se busca a Deus e Deus vem, amém? Então eu disse: Deus, eu não vou fazer igual a Gideão, eu não vou pedir confirmação. Eu sei que é isso que o Senhor falou, eu vou pregar, mas se eu puder me dar uma pista assim, né, um sinalzinho, alguma coisa assim, só para ficar um pouquinho mais tranquilo. E Deus é tão misericordioso que Ele dá, né, irmãos? E Deus deu. E então é exatamente isso que Deus quer falar nessa noite. E eu quero começar dizendo que esse homem, Simeão, que talvez muitos aqui não conheciam, o Espírito Santo de Deus estava sobre ele não por acaso. Não é porque ele era alguém comum. Se você for ler alguns versículos anteriores, você vai ver que Jesus estava sendo apresentado no templo. Conforme a lei judaica, após o 7º dia, depois da circuncisão do menino, ele deveria ser levado até o templo, e ali os pais da criança deveriam apresentar uma oferta.
Se a família fosse pobre, ela teria que ofertar ali de repente rolinhas. E se fosse uma família mais abastada, ela poderia oferecer um cordeiro, poderia oferecer um animal maior. E ali então, José e Maria pegam Jesus, vão até o templo para apresentar o menino Jesus a Deus. E exatamente naquele momento, quando Jesus está sendo apresentado, imagine um culto com 2 pessoas, na verdade 5 pessoas. Você já foi num culto com 5 pessoas? Naquele culto tinha José, sua esposa Maria, seu filho Jesus, Simeão e Ana. Um culto de 5 pessoas. E ali Deus começou a ministrar. Cristo, presta atenção, que no dia da apresentação do meu filho Jesus, só tinha 2 pessoas na igreja, fora José e Maria. E essas 2 pessoas, Simeão e Ana, elas não eram pessoas comuns. É por isso que o Espírito Santo de Deus estava sobre o Simeão. E depois você vai ver que estava sobre Ana também. E aí eu comecei a prestar atenção. Por quê? Se Deus não faz acepção de pessoas, amém? Mas Deus tem seus preferidos. Aqueles que têm sede e fome. Como João, que estava reclinado ao peito de Jesus ali na ceia. Então tem aquelas pessoas que são mais fominhas, sabe? Que querem estar o tempo todo perto dele. E aí você acaba conquistando o coração dele. E Simeão era um homem assim. A Bíblia diz que este homem era, primeira coisa, justo. Simeão era justo. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? Para ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu preciso ser justo. Pastor, quem é o justo? O justo é quem não faz injustiça. O justo é quem não pratica iniquidade. O justo é aquele que se desvia do mal. Quem aqui já ouviu a expressão fulano de tal está usando uma calça justa? Então você já sabe que justo é apertado. A palavra de Deus diz que o caminho que conduz à salvação é estreito. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E estreito e apertado aquele que conduz à salvação. Então o justo é aquele que decidiu andar no caminho estreito. Justo é aquele que decide fugir do pecado. Como José do Egito. Lembra a história dele? Mas Simeão não era apenas justo. Simeão era temente a Deus. A palavra de Deus diz que o princípio de toda a sabedoria é o temor ao Senhor. Se você quer se tornar alguém inteligente, você vai ler todos os livros que você puder ler durante toda a sua vida. Agora, se você deseja se tornar alguém sábio, você precisa, em primeiro lugar, se tornar alguém temente a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ninguém se torna sábio sem antes se tornar temente. Só é sábio, na verdade, quem é temente, porque o temor é o princípio. E temer a Deus não é ter medo de Deus, porque aquele que ama a Deus, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Quando eu ando perto de Deus, o amor dele, Deus é amor, o amor expulsa o medo. A Bíblia diz que aquele que teme ainda não é aperfeiçoado no amor. Então eu não preciso ter medo dele. Deus não é um velhinho de cabelo branco com um pedaço de pau na mão, esperando o tempo todo você cometer um erro para dar uma paulada na sua cabeça. Deus não é assim. Deus é nosso Pai. Amém? Que nos ama em todo tempo, em todo momento. A minha Bíblia diz que nada pode nos separar do seu amor. Nem o perigo, nem a fome, nem a espada, nem a nudez, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir. Nada pode nos separar do seu amor. Mas Ele espera que nós possamos temer a Ele. E temer a Deus é ter zelo, é ter respeito por Ele. É desejar fazer aquilo que agrada a Ele. É desejar agradar o coração dEle.
Salmo 37 diz: deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Quantos têm sonhos aqui? Amém? Se você não tem, eu quero dizer que Deus vai te dar um novo nessa noite, em nome de Jesus. Aqueles que se agradam do Senhor, aqueles que temem o Senhor, aqueles que se deleitam no Senhor, a promessa é que Ele vai conceder os desejos do nosso coração. Mas Simeão, ele não era apenas justo e temente a Deus, ele era alguém que esperava a consolação de Israel. E quem era a consolação de Israel? Quem é que viria um dia a este mundo trazer consolo para a nação de Israel, se não era Jesus, o Messias, o Cristo? Simeão esperava. Amados, nós estamos vivendo um tempo que eu batizei de geração da ansiedade, pastor Odario. Ninguém sabe mais esperar. Todo mundo, também é a geração do micro-ondas, é a geração do fast food, tudo é para ontem. Eu quero, mas é para ontem. Ninguém mais sabe esperar. Abraão foi considerado o pai da fé, mas Abraão foi considerado o pai da fé. Ele esperou 25 anos por uma promessa. Ele esperou 25 anos pelo seu Isaac. Hoje muitos não querem esperar 25 dias. Se for 25 meses, piorou. Amados, Deus trabalha para quem nele espera. Se você quer o melhor de Deus para a tua vida, aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Ninguém mais quer esperar. Todo mundo quer as coisas tudo para ontem. Ninguém mais tem paciência. É uma geração intolerante o tempo que nós estamos vivendo. E nós precisamos aprender a esperar. Deus não é alguém que trabalha online. Deus é um Deus que trabalha artesanalmente. Quando a gente era criança ainda, a gente ia fazer uma ligação telefônica, né? Então era um aparelho telefônico com vários botãozinhos assim, do 0 até o 9. Aí você tinha que fazer uma ligação, tinha que discar, né? Então eu fazia lá 3265 1020, era o nosso telefone. Aí você colocava 3, 2, e aí tinha que esperar até o final fazer um 180 graus. Aí clicava de novo, esperava. Clicava de novo, esperava. Aí depois você digitar todos os números, você tinha que esperar o sinal ainda. Aí depois você ia começar, alô? Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia as pessoas têm tanta dificuldade de esperar que elas já nem ligam mais umas para as outras. Simplesmente mandam uma mensagem ali no WhatsApp e quando a pessoa ouvir, ela responde. Deus trabalha para quem nele espera. Estou vendo que tem muitos jovens aqui. E se tem alguém aqui que está sonhando com o príncipe encantado, com a princesa encantada, eu quero dizer que Deus tem o melhor para você. Mas o melhor normalmente é fruto de resposta de oração. E para alcançar isso a gente tem que aprender a esperar. Às vezes, já dizia quando a gente era criança, dizia, né, o apressado come cru. Quando a gente não espera, a gente às vezes se precipita. E quando se precipita, às vezes erra. Então, Deus pode dar o melhor, mas eu preciso aprender a esperar. Amém? Quantas vezes nós acabamos estragando os planos de Deus porque não sabemos esperar? Simeão tinha o Espírito Santo de Deus porque ele era alguém que esperava. E Deus mostrou aqui para mim que se ele esperava a consolação de Israel, que era Jesus, pastor Odario, é porque certamente ele era alguém que conhecia a palavra. Porque se ele não conhecesse, como que ele ia esperar? Então a quarta característica de alguém que quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa conhecer essa palavra. Você precisa devorar essa palavra. O Salmo número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no segundo o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter fome por essa palavra, você tem que devorar essa palavra, você tem que amar essa palavra mais do que tudo.
mais do que pizza, mais do que sorvete, mais do que macarronada, mais do que x-salada, mais do que sushi, mais do que picanha, mais do que alcatra, mais do que qualquer prazer desse mundo. Você tem que se apaixonar por essa palavra, porque essa palavra é o próprio Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Essa palavra verbo significa, é a palavra logos no grego, a palavra revelada. Jesus é a palavra. Eu preciso me alimentar dele. Eu preciso, para ser cheio dele, eu preciso comer ele, eu preciso me alimentar dele. Simeão esperava porque conhecia. E a Bíblia vai dizer que fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Aqui eu aprendo uma coisa: quem é cheio do Espírito Santo é movido pelo Espírito Santo. Ele foi movido e ele teve uma revelação. Quando é que foi a última vez aqui que você teve uma revelação da parte de Deus? Não precisa levantar a mão. Às vezes a gente se alimenta da revelação do outro. A gente fica impressionado quando o pastor vem aqui na frente, o ministro do louvor, ele conta uma experiência íntima dele, uma revelação, algo novo que Deus deu para ele naquele dia, naquela semana. Ei, Deus tem uma revelação para você também. Deus tem para você também. Deus não é exclusivo de quem está aqui em cima. Deus, Ele ama você também. Ele pode te dar coisas novas para você também. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Amém? Quando é que foi a última vez que você buscou a Deus de madrugada? Ontem eu estava tomando banho, eu vou fazer a barba, vou tomar banho, eu ponho louvor o tempo todo. Na minha casa tem louvor ou palavra, o dia todo, né? Estou fazendo café de manhã cedo eu faço café, vou levar na cama para minha esposa, que chique, né? E aí eu já coloco louvor e tal, vou fazendo café, escutando louvor. E aí ontem eu escutei 2 vezes aquela música da pastora Ludmila Feber, né? Que diz: alta madrugada, né? Tua voz, ouço Deus me chamar. Aí eu disse: já entendi, Deus, essa madrugada nós vamos ter um tete a tete, né? A palavra de Deus diz que os que de madrugada me buscam, de madrugada me encontram. A madrugada é um lugar especial para buscar Deus, porque quando todas as vozes se calam, não tem barulho de filho, não tem barulho de esposa, não tem barulho de marido, não tem celular, não tem nada. É só você e Deus. Se você não ligar o celular, é claro, né? Aleluia. Simeão foi movido pelo Espírito Santo até o templo. Versículo 27. Não é por acaso que ele era cheio do Espírito Santo, porque quem normalmente é cheio do Espírito Santo gosta de estar no templo, gosta de ir ao templo. Ele foi movido pelo Espírito Santo até o templo. Ele contemplou a apresentação de Jesus. Imagina, pastora Dario, você está no culto da apresentação de Jesus. Apresenta criança aqui nesse ministério? Já apresentou muita criança aqui? É lindo ou não é o dia que tem apresentação de criança? É maravilhoso, não é? Agora imagina você estar no culto da apresentação do menino Jesus. Só que para poder estar no culto da apresentação do menino Jesus, você tinha que ter fome por estar na casa de Deus, fome por ir ao templo. E Simeão tinha tanta vontade de ir ao templo que ele foi movido pelo Espírito Santo até o templo. Irmãos, por causa dessa pandemia, tem gente que está achando que não precisa mais vir ao templo. Tem gente que se acostumou agora a assistir o culto online. Desde quando se assiste culto, irmãos? A gente não assiste culto, a gente presta culto a Deus. Só que para prestar culto eu tenho que estar aqui, ó. Eu tenho que vir aqui. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Como é que eu vou estar em união, isolado na minha casa, assistindo online? Claro, irmão, que no início, no momento, quando ninguém sabia nada sobre essa pandemia, houve um temor, houve um receio, e algumas pessoas ficaram com medo, outras ficaram receosas, e claro, tem pessoas com mais idade, a gente entende tudo isso, mas agora a gente já está vivendo um outro momento, muita gente já foi vacinada, e tem mais, irmãos, a palavra de Deus diz, no Salmo 91, que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, nenhuma praga chegará à tua tenda.
Se você está escondido nele, nada toca em você, somente se Deus autorizar. Como foi na vida de Jó. Porque se Deus não autorizar, irmão, não tem diabo, não tem demônio, não tem doença, não tem câncer, não tem nada que toque na tua vida. Porque maior é Deus que está com você. Então manda esse espírito de medo para longe e vem celebrar a Deus na casa de Deus. Você que me acompanha aí pela internet, aqui é o teu lugar. Aqui é o teu lugar, aqui na casa de Deus, para cultuar Ele, para adorar Ele, para dizer que Ele é santo, para dizer que você ama Ele. Então para de dar desculpa. Amém, irmãos? Tem gente que se acostumou agora, eu assisto o culto online. Aí você vai lá, faz uma pipoquinha, um suquinho, um refrigerante. Aí você senta lá na sua poltrona, eu vou assistir o culto. Não, irmão, o culto a gente presta a Deus. Lembra com Satanás e Jesus lá no deserto? Satanás levou Jesus lá no templo, e lá em cima do monte, e disse, olha todos esses reinos, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus disse, vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Culto se presta, irmão, não se assiste. Claro, quando tem uma necessidade, eu estou doente, aconteceu alguma coisa, por algum motivo real e verdadeiro, eu posso, né? Não é pecado assistir online, pelo amor de Deus. Eu assisto também, mas eu preciso saber se o motivo que está me impedindo de ir até o templo é real ou ele é fictício. Simeão foi movido ao templo. E quando os pais da criança trouxeram o menino Jesus para com ele procederem, segundo o que a lei ordenara, ele então tomou o menino Jesus nos braços e louvou a Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quem quer ser cheio do Espírito Santo ama louvar a Deus. Ama louvar a Deus, sempre estará nos meus lábios o teu louvor, dizia Davi. Amados, quantos aqui têm prazer de louvar a Deus? Quantos aqui louvam a Deus 24 horas por dia? Não espere para louvar a Deus só na casa de Deus. Quando você estiver no teu carro, bota lá, não sei, hoje em dia tem, né, um monte de recurso, né? Eu é pendrive mesmo, tem até CD no meu carro, eu sou da época do CD ainda. Meu carro tá modelo anterior. Mas o meu carro tem CD, tem louvor o tempo todo. Na minha casa ou é louvor ou é palavra. Eu preciso sempre ter o cântico de Deus nos meus lábios. Eu fui criado para louvar o Senhor. O louvor atrai uma atmosfera de glória. O louvor expulsa o medo. O louvor expulsa a atmosfera do mal. O louvor expulsa todo tipo de perturbação, tristeza, desânimo, depressão, coisa ruim. Tudo sai fora com o louvor, porque Deus se manifesta na presença, no meio dos louvores. Está triste? Está desanimado? Perdeu alguém nessa pandemia? Lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles estavam vivendo a pior. Eles tinham sido açoitados, foram presos no cárcere interior, um lugar sujo, fétido, nojento. E eles começaram, eles não tinham força para louvar, mas eles começaram a orar. E eles foram orando, aí veio a força, começaram a louvar. E o poder da oração junto ao louvor foi tão grande que perto da meia-noite o cárcere se rompeu. Você quer ver cadeias caírem na tua vida? Você quer ver grilhões sendo rompidos? Você quer ver Deus transformar as coisas ao teu redor? Comece a dar glória, comece a louvar a Deus. Aleluia. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste perante a face de todos os povos. Sabe o que eu aprendo aqui? A palavra de Deus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Sabe o que Deus mostrou para mim? Simeão era cheio do Espírito Santo.
Simeão viu a Deus, ele viu Jesus, ele pegou Jesus no colo. Imagina, irmão, a experiência, você pegar Jesus no colo. Hoje você vem na igreja, a gente canta aquela música Abraça-me, né? A gente cantou Santo Espírito, vem aqui. A irmã do louvor disse assim, imagina aí, abraça Jesus, aí se abraça. Então a gente tem essas experiências de abraçar Jesus, de receber o abraço dele. Agora imagina você pegar Jesus no colo, irmão. Você imagina você olhar Jesus face a face, olho no olho. E Simeão teve essa experiência por quê? Porque ele era puro de coração. Deus mostrou para mim que ele era puro de coração. Os puros de coração verão ao Senhor. Amados, como é difícil, como está difícil no tempo de hoje ser puro de coração. O mundo que a gente vive é um mundo sujo. Ele tenta roubar a tua pureza a todo instante. Pornografia na internet, pornografia em outdoor. As mulheres e os homens se vestindo com as roupas mais extraordinárias possíveis. Agora chega o verão. Vocês sabem, mulheres, né, que os homens são tentados pelo olhar e as mulheres são tentadas pelo ouvido. Então, a mulher geralmente ela peca pelo ouvido e o homem pelos olhos. Não quer dizer que a mulher também não possa pecar pelos olhos e o homem pelo ouvido, ok? O pastor falou aqui sobre o deserto, sobre encerrar o deserto, né? Eu tenho uma tese que para você encerrar o deserto na tua vida, você tem que fechar a brecha nos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, audição e visão. Então a verdade é que nós pecamos muitas vezes com os olhos. A lâmpada dos olhos do homem, do corpo do homem, são os olhos. E como quando chega agora o verão, né, pastor Odario? Nós homens, a gente tem que fazer exercício para não pecar. A gente tem que dirigir o carro muitas vezes até olhando para o alto. Porque a gente para no semáforo, né, em tudo que é lugar, as meninas andando praticamente, né, sem roupa, agora no verão. Então o mundo que a gente vive, não é como na época de Jesus, né, que as mulheres usavam aquela burca e tal, eu ficava tudo empacotada, escondendo realmente, se guardando para o marido, para aquele dia, né? Hoje em dia ninguém se guarda para mais nada. Tem gente que já faz a lua de mel antes do casamento. Misericórdia, né? Então é um tempo difícil, mas a palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus continua dizendo: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O nosso coração precisa ser puro. Preciso guardar o meu coração incontaminado. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, se eu quero ser usado por Deus, se eu quero ser tomado pela glória dele, eu preciso ter um coração puro. Eu preciso me guardar, vigiar 24 horas por dia. Porque Deus não compactua com pecado, com sujeira. Mágoa no coração, nem pensar. Falta de perdão, nem pensar. Porque o Espírito Santo não mora em coração magoado, coração ferido. Ah, pastor, mas eu não perdoo. Eu não perdoo porque o que fizeram para mim foi muito dolorido. Ah, pastor, você não estava no meu lugar, você nem imagina. Imagino sim, querido. Porque se tem alguém que é PhD em perdoar, é pastor de igreja. Se tem alguém que é especialista em perdoar, é pastor e pastora. Nós nos tornamos experts, é ou não é? Porque para ser pastor, irmão, ou você aprende a perdoar, ou você então fecha a tua Bíblia, arruma outro emprego, vai fazer outra coisa. Vai trabalhar numa empresa, vai ser fichado, vai ser mordomo, vai trabalhar em restaurante, vai trabalhar em salão, vai fazer o que você quiser. Mas pastor, esquece. Desiste. Porque se Jesus disse para Pedro que tinha que perdoar 7 vezes ao dia, não, 70 vezes 7, Pedro. Imagina se nós vamos ficar de fora do ensinamento de Jesus. E eu vou dizer um dos principais. Por que principal, pastor? Porque ali na cruz, o que Jesus fez? Jesus na cruz, com o seu sangue, ele perdoou toda a humanidade do seu pecado. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Se é para ele, pode ser melhor. Não tem desculpa.
Ninguém foi tão rejeitado como Jesus, ninguém foi tão humilhado como Jesus, ninguém foi tão maltratado como Jesus, ninguém foi tão desprezado como Jesus. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Seu próprio povo, sua própria família rejeitou e ignorou. Aí a gente vem numa igreja, diz que segue a Jesus, que eu sou um discípulo de Jesus, eu estou seguindo o caminho de Jesus, afinal ele é o caminho, a verdade e a vida, mas só que eu quero andar por um outro caminho, um caminho que não precisa perdoar. Não, irmão, não existe isso. Esse evangelho aí não existe. Eu vou perdoar até o último dia que eu estiver nessa terra. E eu vou dizer para você, você vai ter que aprender a perdoar, mesmo sem a pessoa merecer. Porque se você está esperando alguém merecer para você perdoar, esquece, irmão, porque tem pessoas que são duras de coração mesmo. Às vezes ela morre sem ter o coração quebrantado. Eu conheço pessoas que por causa de uma coisinha assim, ó, no passado, até o dia de hoje, ainda não me perdoou. Eu não sei. E vai na igreja. Eu não sei o que essa pessoa aprendeu do evangelho até hoje. Pastor, você está magoado, ferido? Não estou, irmão. Fica tranquilo. Eu estou bem, eu estou leve. Amém? E com certeza não vou dar pista nem entregar santo. Mas é incrível. Tem pessoas que hoje em dia é o crente dodói. Se o pastor falar uma coisinha que ele não gosta, eu não fico mais nessa igreja. Porque agora tem uma igreja na quadra seguinte, na outra quadra, no outro bairro. Tem igreja na cidade toda. Então, se o pastor falou uma coisinha que ele não gosta, eu vou mudar de igreja. Aqui não dá mais para mim. O meu tempo encerrou aqui, pastor. Não, irmão, você está aprendendo você precisa se converter. Você precisa nascer de novo. Porque se por causa de uma coisinha você já tem que pensar em mudar de igreja, você não entendeu nada. Porque evangelho é suportar. O amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Se eu amo, eu suporto a fraqueza do meu irmão, assim como ele suporta a minha. Ou você acha que ninguém precisa suportar as suas falhas? Ou você acha que ninguém precisa suportar os seus defeitos? Será que é só eu que tenho defeito aqui, pastor? Será que é só o pastor Adarilho que tem defeito? Não, irmãos. A palavra de Deus, que Deus começou uma boa obra e Ele vai terminar. Só que vai terminar até o dia de Cristo Jesus. E é na minha, é na sua, é na vida daquele que me acompanha pela internet, é na vida de todo mundo. Só que às vezes a gente acha que Deus já terminou a obra na minha vida. Eu já alcancei a perfeição, já me tornei vice-Deus. Então agora eu tenho o direito de achar que Deus tem que dar um fim na vida de algumas pessoas porque a pessoa não muda. Quem trabalha na vida do vaso é o oleiro, não é o oleiro. Às vezes a gente acha que é o oleiro, eu não sou oleiro. O oleiro é Deus. Quem trabalha no vaso é o oleiro, não é o outro vaso. Se você é vaso, você não está habilitado para trabalhar com vaso. Só o oleiro trabalha com vaso. Amém, irmãos? Vamos voltar aqui para a palavra. Se der muita folga para o Espírito Santo, ele quer voar aqui, amém? E aí eu não me responsabilizo pelas consequências. Os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do povo de Israel. O pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam. Simeão então abençoou-os. Diga assim comigo: se eu quero ser cheio, eu preciso aprender a abençoar. Eu tenho que aprender a abençoar, irmãos. Mas abençoar até o inimigo. A minha Bíblia diz em Romanos que se o meu inimigo tiver fome, eu tenho que dar de comer. E se ele tiver sede, eu tenho que dar de beber. Porque aí eu vou amontoar brasas de fogo sobre a minha cabeça. Então o crente foi feito para abençoar. Não importa se é amigo ou inimigo. Eu tenho que abençoar. Eu fui criado para abençoar. E eu não sei como em pleno século XXI tem gente ainda que vai na igreja e de vez em quando solta umas palavras de maldição na vida de alguém que fez o mal para ele.
Mas aqui nessa igreja não, em nome de Jesus. Nem no Ministério Vindas das Águas também não, em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Porque senão nós nem teríamos mais aqui. Mas de fato nós precisamos cuidar com as nossas palavras. Nós podemos ter até o desejo, até a vontade de querer, sabe, fazer justiça com as próprias mãos. Mas a gente tem que fazer como Jesus, entregar na mão do Pai. O melhor lugar para entregar tua sede de justiça é na mão do Pai. Porque a minha Bíblia diz que aqueles que têm sede e fome de justiça serão fartos. Então, fica despreocupado. Se você está acreditando que alguém foi injusto com você, Deus está vendo tudo. Amém? Então entrega na mão dele, descansa nele, confia nele, que no mais ele tudo fará. O negócio nosso é abençoar. Fez um eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Simeão abençoou. Abençoou e disse a Maria, mãe do menino: esta criança é posta para a queda e elevação de muitos de Israel, para ser alvo de contradição e para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E uma espada trespassará também a sua própria alma. E naquele momento estava ali a profetisa Ana. Agora vai entrar em cena aqui mais uma mulher aqui cheia do Espírito Santo. O nome dela era Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde que se casara. Primeira coisa que eu vejo nessa mulher aqui, por ela ter sido escolhida a dedo por Deus, porque só ela e Simeão tiveram o privilégio de participar do culto da apresentação do menino Jesus. Essa mulher era uma profetisa. Profetiza é alguém que profetiza a palavra. Profetiza quem prega a palavra. Quantas pregadoras do evangelho nós temos aqui nessa noite? Tem mulher que prega o evangelho aqui, irmãos? Porque se você não está pregando, você precisa começar a pregar. Porque a Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? Ah não, pastor, mas eu não tenho o dom da profecia, eu não tenho o dom de pregar, eu sou até tímido. Não, você pode até se achar tímido, mas a minha Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de timidez, mas deu espírito de poder, de amor e de moderação. Então se você se considera tímida, você tem que começar, Senhor, arranca essa timidez paralisante da minha vida. Eu não aceito isso. Porque a minha Bíblia diz que o Senhor não me deu espírito de timidez. E se eu morrer tímido, a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Como é que eu vou conquistar o reino para Deus, se a Bíblia diz que o reino é tomado por esforço com timidez? Então eu preciso vencer a timidez, eu preciso ser curado da timidez. E para isso você tem que orar e pedir, Senhor, tira essa timidez da minha vida. Me dá ousadia, me dá coragem. Como os cristãos primitivos que eram capazes de dar a sua vida por amor a Jesus. Muitos morreram naquele coliseu, muitos morreram de várias formas horrendas por amor a Jesus. Quantos estão dispostos a dar a vida por Jesus? Ana era avançada em idade. Ali no versículo 37 vai dizer que ela era viúva de quase 84 anos. Tem alguém aqui com mais de 80 anos aqui? Não tem ninguém aqui com mais de 80 anos? O que você acha de uma mulher de 84 anos que não se afasta da igreja e que mesmo viúva, perdendo o marido no 7º ano após o casamento, não largou de Jesus por nada? Hoje em dia, qualquer coisinha, se acontecer alguma coisa mais grave na tua vida, olha, eu acho que eu vou desistir de Jesus, porque eu acho que ele nem está se importando muito comigo, porque olha só a minha dor, olha aqui o meu sofrimento, olha aqui o que eu estou passando. Jesus esqueceu de mim. Essa mulher aqui estava com 84 anos de idade, viúva, mas eu quero é Deus. E outra, né? Tem gente que depois que passou dos 50, passou dos 60, 70,
eu vou jubilar, pastor. Eu vou me aposentar, eu já estou velho, eu já estou muito, sabe? Agora vamos dar chance para a juventude que está chegando aí, vamos dar oportunidade para os novos que estão chegando. Eu já fiz a minha parte, né? Afinal de contas, já estou com 60, estou com 70. Ana tinha 84 anos, quase 84 anos. E a minha Bíblia diz que ela não se afastava do templo. Outra adoradora aí, ó. Rato de igreja. Meu lugar é na casa do Senhor. É que nem Davi, né? Uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa morar todos os dias na sua casa, para que eu possa contemplar a sua face e aprender mais no seu santuário. Porque no dia da adversidade, Ele me esconderá no recôndito do seu tabernáculo, me colocará sobre uma rocha firme. 84 anos. Que lição de vida, né, pastor? Eu olho para os meus 46, eu estou na metade. Que nós possamos chegar nessa idade com a mesma disposição de Ana. Ela era outra que não se afastava do templo. Olha a outra aí, ó. Servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Meu Deus, só nesse versículo aqui tem 4 lições para nós aqui. Primeiro, ela servia a Deus. Quantos servos de Jesus nós temos aqui nessa noite? Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser servo. Você precisa aprender a servir. E servir pessoas. Porque às vezes a gente acha que pode servir a Deus sem servir pessoas. E Deus é Espírito, não tem como você servir a Deus sem servir pessoas. Então, se você quer servir a Deus, comece a servir pessoas. Comece a servir teu cônjuge, comece a servir teu filho, comece a servir teu pastor, comece a servir. Jesus disse que Ele não veio a esse mundo para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a vida por muitos. Eu sei que nós amamos ser servido. É muito bom ser servido, né? O moço veio aqui, já calimbrou a minha água aqui, né? Ficou chique, né? Isso aqui parece aquele do Jô Soares 11:30, né? Aliançados com Deus. Olha, parabéns pelo nome do ministério de vocês, né? Só quero dizer que é muita responsabilidade esse nome, hein? Porque ser aliançado com Deus, irmão, eu tenho certeza que Jesus nunca vai quebrar a parte dele na aliança. Agora você precisa cumprir a sua também. Quando a gente celebra a ceia do Senhor, o que a gente está fazendo? Eu estou renovando a minha aliança. Eu estou dizendo, Senhor, eu prometo ser fiel a Ti, na saúde, na doença, na alegria, na pobreza, com dinheiro, sem dinheiro, na escassez, no deserto, na bonança, em todo o tempo eu serei fiel a Ti, porque eu tenho uma aliança. Ser aliançado com Deus é punk, irmão. Ser aliançado com Deus é forte demais, porque eu estou prometendo, Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou contigo até o fim. Isso é ter uma aliança. Quem já casou sabe um pouquinho o que é. Pelo menos lá no dia do casamento, na frente do sacerdote ou do pastor, você fez um monte de promessa, né? Agora você tem que cumprir. Você acha que Jesus é diferente, irmão? Não é não. É muito mais sério a aliança com Ele. Porque Ele é totalmente compromissado. Tão compromissado que Ele foi capaz de dar a sua vida por amor a mim e a você. E isso é que é aliança. E essa mulher, ela servia, mas ela não servia de qualquer maneira. Ela servia com oração e jejum. Tem crente aqui que gosta de oração e jejum aqui? Amém? Aleluia, esse amém foi meio fraco aí. Eu estou achando que estão orando pouco, jejuando, então... Opa, já melhorou. Aleluia. Quem lembra a história de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel? Jovens que não se contaminavam com as iguarias do rei. Jovens que preferiam ter um outro tipo de comida. Hoje em dia muita gente está fazendo, né, alimentação light, né? Agora está na moda, né, os veganos e tal. Mas eu quero dar um motivo para você, um motivo real para a gente cuidar da nossa alimentação. É se aproximar cada vez mais de Jesus.
ao ponto da gente poder conhecer o coração dele. E o interessante é que diz aqui que era de noite e de dia. Eu sirvo a Jesus, mas se me chamar depois das 10 da noite, não, porque não dá. Eu sirvo a Jesus, mas se for no horário do meu café da manhã, se for naquele horário XYZ, se for no sábado, se for no domingo. Irmão, quem está apaixonado por Jesus não tem dia, não tem hora, não tem noite, não tem momento, irmão. Quem está apaixonado é dia e noite. Alguém aqui já foi apaixonado? Alguém aqui está apaixonado? Alguém aqui está namorando? Tem namorado aqui, casal de namorado? Levanta a mão aqui. Irmão, quando a gente está apaixonado, a gente compra buquê de flor fora de época, manda entregar buquê de flor lá no escritório onde a namorada trabalha. A gente vai de uma cidade até outra. Eu conheço casal de namorado que o namorado mora aqui no sul, a namorada lá no norte. Ele passa trabalho juntando centavos ali, dinheirinho, para poder comprar passagem aérea para a cada tantos meses poder ver a namorada. Então quem está apaixonado paga preço, faz sacrifício, não tem hora, não tem dia, não tem noite. Quando eu estava namorando, irmão, não via a hora. A gente namorava na quarta-feira, né, e namorava no final de semana. Então assim, a gente ficava contando, né, quando que vai chegar a próxima quarta-feira, para poder estar perto da pessoa que você está apaixonado. Quando eu estou apaixonado, não tem dia nem hora. Essa mulher aqui, 84 anos, de dia e de noite, jejum e oração. Meu Deus, acho que até que já passou o meu horário, né? Me perdi completamente aqui do horário, pastor. Mas já estamos indo para o final, amém? Diz aqui que chegando na mesma hora, ela chegou na mesma hora que Simeão, e ela teve a oportunidade de participar daquele momento, quando Jesus estava sendo apresentado no templo. E diz então que ela dava graças a Deus. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo ainda? Quem quer ser cheio do Espírito Santo precisa aprender a dar graças a Deus. Precisa aprender a dar graças. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Mas é em tudo, não é por tudo. Tem pessoas que acham que é por tudo, né? Morreu o meu cachorro, obrigado, Senhor. Morreu minha mãe, obrigado, Senhor. Não, deu uma catástrofe na empresa, obrigado, Senhor. Não, não é por tudo, é em tudo. Amém? É em tudo, em todas as ocasiões, em cada oportunidade, dê graças a Deus. Acordou de manhã cedo, abriu o olhinho, obrigado, Senhor Jesus, mais um dia de vida. Aprenda a dar graças. De vez em quando, Senhor, puxa a minha orelha. Ele está me lembrando aqui agora. Eu me lembro, irmão, quando eu me converti, que eu comecei a aprender sobre oração, porque quando a gente era, né, católico, nós ainda não sabíamos assim, ter uma conversa com Deus assim mais íntima. Então a gente tinha algumas orações que a gente fazia de forma repetida. E então eu aprendi que a gente deveria, então, quando tomava um café da manhã, quando ia almoçar, jantar, agradecer a Deus. E a gente está vivendo um tempo de tanta correria. Eu converso de vez em quando com alguns jovens. Eu vejo que tem alguns que têm 2 empregos, 3 empregos, né? Tantas ocupações e de repente, com toda essa correria, algumas coisas vão se perdendo, alguns valores, alguns princípios, e muitos, por causa dessa correria, chegou até se alimentar em pé. Alguém que já comeu em pé, não precisa levantar a mão. Não tem mais nem tempo para sentar na mesa. E aí você acaba fazendo tudo no automático e esquece de dar graças. E eu preciso aprender a dar graça. Você tem um pão para comer na tua mesa, dê graça. Você tem água para beber, dê graças. Se você tem um chuveiro para tomar banho, dê graças. Recentemente eu passei por uma experiência muito difícil. Nós acabamos atrasando algumas prestações. Nós temos 2 carros, todos eles, um é consórcio e outro é financiado, e a gente acabou atrasando a prestação. E justamente num dia que eu não estava em casa, eu tinha saído para ir no supermercado para comprar alguma coisa que estava faltando para minha esposa.
E exatamente naquele dia, eles foram na minha casa e levaram o nosso automóvel. Graças a Deus, Deus é tão bom e fiel que na mesma semana a gente conseguiu dinheiro e conseguimos reaver o carro de volta. Mas é uma experiência um pouco dolorida, né? Principalmente para minha esposa que estava em casa naquele momento. Mas eu louvo a Deus por esse ocorrido, porque quando a gente já está com... Quem aqui já está com o seu primeiro carro, segundo carro, terceiro automóvel, às vezes o nosso carro já está um pouquinho velhinho, e aí o inimigo começa a mostrar o carro do vizinho, né? Parece que tudo que é do vizinho é melhor, né? A grama do vizinho é melhor, o carro do vizinho é melhor, a esposa do vizinho é melhor, o marido do vizinho é melhor, a igreja do vizinho é melhor, o pastor do vizinho é melhor. Parece que tudo que é do outro é melhor do que o meu, não é verdade? E aí a gente começa muitas vezes a murmurar silenciosamente: ah, Senhor, mas eu queria tanto trocar de carro, esse carro aqui já está tão velhinho. E nem é velhinho, irmão, meu carro. Lá dentro Deus conhece o coração da gente. E depois que eu pude pegar o meu carro de volta, eu fui lá em Curitiba buscar o meu carro num pátio de leilão. E eu vim de Curitiba até São João dando graças, porque eu tenho um carro para poder andar, porque Deus restituiu o meu carro. Mas enquanto a gente não perde, a gente não dá valor. Irmão, não espere perder aquilo que Deus colocou na sua mão. Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, ele fez um grande milagre. Às vezes a gente está esperando algo maior da parte de Deus, e Deus já colocou na nossa mão. Já está contigo, já está com você. Você só precisa aprender a dar graça. Porque quando Jesus deu graça com aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, o milagre aconteceu. Mas o milagre aconteceu porque ele deu graças. Nós precisamos orar a Deus por um coração agradecido. Eu esqueci de falar para o pastor Dario que as minhas pregações geralmente são meio pesadas. É que da terra de João Batista, né? São João Batista só vem profeta, irmão. Aleluia. Ana deu graças. E para encerrar, irmão, depois que ela deu graças pela oportunidade de estar naquele momento ali com Jesus, a Bíblia diz que então ela falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Pergunta para a pessoa que está do seu lado se ela está falando do menino. Pergunta para ela: você está falando do menino? Você fala do menino lá no pedágio, quando você está pagando o pedágio? Você fala do menino para o teu patrão lá no trabalho? Você fala do menino para a tua colega lá na escola, na faculdade? Você está falando do menino para o teu vizinho? Você está falando do menino para o teu patrão? Você está falando do menino para o teu encarregado, para o teu funcionário? Você está falando do menino, irmão? Você sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque ele está esperando você falar do menino. Jesus só vai voltar quando todo mundo ouvir falar. Todo mundo já falou do menino. A Bíblia diz em Mateus 24: e este evangelho do reino de Deus será pregado em todos os lugares, e então verá o fim. Sabe por que o fim não veio ainda? Porque Deus está esperando você falar do menino. Você só está aqui nessa noite porque o teu objetivo, Deus te trouxe aqui para te curar, para te restaurar, para te fortalecer, para te entusiasmar, te encher do Espírito Santo dele, para você sair dessa porta e começar a falar do menino. Pastor, por que eu tenho que ser cheio? Por que eu tenho que ser cheio? Por que eu tenho que me tornar uma pessoa justa, cheio de esperança, cheio de fé, cheio da palavra, que dá graças, que louva, que serve, que ora, que busca, que jejua, que paga preço? Para que ser cheio? Porque eu comecei dizendo aqui que tudo que Deus quer de nós é que eu seja cheio, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Mas para que ser cheio? Ser cheio simplesmente para evidenciar um dom que é em mim? Para mostrar para alguém que eu tenho um dom? Todos aqui têm dons, amém? Não, se Deus me enche com o Espírito Santo, nós cantamos aqui: Santo Espírito. Se Deus me enche é com um propósito. Se Deus me enche não é apenas para mostrar os meus dons, mas se Deus me enche é para poder falar do menino.
A nossa maior missão nessa terra é falar do menino. Jesus, antes de subir aos céus, ele disse: ide por todo mundo e fala do menino. E façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja só está aqui nessa terra. Você só não foi arrebatado. O coronavírus não te pegou. E se te pegou, foi só para dar um sustinho, né? Você está aqui ainda, eu estou te vendo. Porque você precisa falar do menino. Só que para muitos ele ainda é um menino. Para nós ele já se tornou homem, morreu em morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e ele está vivo, está aqui nessa noite, e ele está falando com você nesse momento, porque ele não é mais um menino, ele é o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Fica de pé comigo nessa noite. Vou pedir se o Ministério do Louvor puder tocar de novo essa música aqui do Santo Espírito. Pode ser essa. Ou se eles quiserem, se sabe tocar aquela também das antigas, né? Ou tem alguma outra aí, fica à vontade, né? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo, irmãos? Eu quero convidar você nesse momento, enquanto o Ministério do Louvor toca, comece a buscar aí. De repente tem pessoas que chegaram aqui, que você talvez não tenha ainda um dom espiritual evidente. A palavra de Deus diz: buscai com zelo os melhores dons. Comece a clamar por um dom novo. Comece a pedir a Deus novos dons do Espírito Santo. Comece a clamar a Deus nessa noite para que Deus possa te entregar algo novo, para que você possa cumprir a missão pelo qual o Senhor confiou a cada um de nós. Feche seus olhos. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Comece a clamar nesse momento. Comece a pedir: Santo Espírito, me enche da tua glória. Santo Espírito, me enche do teu poder. Você crê que Ele está aqui? Você crê que Ele está aqui? Você crê que Ele pode te dar uma experiência nova? Você crê que Ele pode te encher mais e mais? Você crê que Ele pode te transbordar ao ponto de você transbordar para a esquerda, para a direita? A minha Bíblia diz que aqueles que creem nele, rios de água viva fluirão do seu interior. Rios de água viva fluirão do seu interior. Peça a Ele: Senhor, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Não há nada